Boa tarde, pessoal. Conforme eu tinha prometido a vocês, aqui está a aula, em PowerPoint sobre Monera. Essa aula é para os alunos do ensino médio, integrado do segundo ano do Instituto Federal da Paraíba do campus Campina Grande. E nessa aula a gente vai trabalhar os indivíduos do reino Monera. Conforme eu tinha dito a vocês, esse PowerPoint, essa apresentação vai servir para que vocês se orientem aí nos seus estudos, Inicialmente a palavra Monera, a origem dela, a etimologia, significa simples, primitivo. E aí o que isso quer dizer na prática? Os organismos do reino Monera são os mais simples, os mais primitivos seres vivos a apresentarem o quê? Uma organização celular. Lembrando que vírus são mais simples do que os Monera, porém os vírus eles não têm uma organização celular, Eles não têm aquela estrutura básica de uma célula. Por exemplo, a gente poderia citar aqui como integrantes do reino Monera, os organismos que são chamados de forma assim, geral de bactérias. E a gente poderia dividir em três grupos, eubactérias, cianobactérias e arqueobactérias. Mais à frente a gente vai ter a oportunidade de ver o que é cada grupo desse, O que representa cada grupo desse. As características gerais do reino Monera, Então eu começaria aqui pela organização celular. Todo Monera é unicelular e procarionte. Eles podem viver isolados ou em colônias. Percebam que eu deixei ali a palavra procarionte, em destaque, em vermelho. Por quê? Porque essa característica é característica exclusiva desse grupo. Somente os integrantes do reino Monera são procariontes, Então, nenhum outro reino que a gente vai estudar, nenhum outro grupo mais à frente será procarionte. Então, eu diria que essa não é uma característica importante do reino Monera, seria a característica importante, aquela que define realmente melhor o Monera. Que tipo de nutrição? Como é que esses organismos obtêm alimento, Então a gente pode ter uma nutrição por heterotrofismo, E aí por heterotrofismo o organismo ele vai buscar o alimento em outra fonte, O organismo ele não sintetiza o próprio alimento. Esse heterotrofismo pode ocorrer por saprobiose. No caso, quando a gente fala em saprobiose, a gente está falando da decomposição de organismos mortos. Quando um animal morre, uma planta morre, esses organismos eles serão decompostos pela ação de integrantes do reino Monera, destacando aqui as bactérias. Esse tipo de nutrição é a mais comum forma de nutrição do integrante do reino Monera. Parasitismo também é uma forma muito importante de se obter alimento. E aí toda vez que eu tenho um parasita, eu tenho um organismo que está usando o metabolismo de outro organismo para obter alimento. E nesse caso ele vai causar uma doença nesse indivíduo, Daí toda vez que a gente fala em bactéria se alimentando por parasitismo, entenda bactéria causando doença. A gente vai fazer uma discussão melhor sobre essas doenças lá na importância do grupo, Mutualismo é quando dois organismos eles trocam benefícios, Essa troca ela é obrigatória, isso quer dizer que a separação desses organismos da relação provocaria a morte desses organismos, Um exemplo, a gente tem bactérias que vivem no solo, bactéria chamada Rhizóbio, elas são capazes de sintetizar, ou melhor dizer, fixar nitrogênio atmosférico, transformar o nitrogênio atmosférico numa forma assimilável, e essas bactérias elas vivem associadas a raízes de plantas leguminosas. Elas fornecem nitrogênio para a planta e, em troca, elas recebem alimento da planta. Então, é uma relação de troca entre a bactéria Rhizóbio e a raiz leguminosa que é benéfica para ambos. Então, isso seria uma forma de obter alimento no mutualismo. O comensalismo é quando um organismo ele vai aproveitar o que sobrou da alimentação do outro, os restos da alimentação do outro. E aí, a gente teria como exemplo uma bactéria que vive no nosso intestino, chamada Escherichia coli. Essa bactéria, ela lá no nosso intestino, ela não causa doença, mas ela aproveita o que sobra da nossa digestão. Só uma curiosidade, gente, essas bactérias, juntamente com outros organismos, eles recebem o nome de coliformes fecais, A nutrição também pode acontecer por autotrofismo. No caso do autotrofismo, a gente teria uma fotossíntese que eu chamaria aqui de uma fotossíntese clássica, que é aquela fotossíntese que acontece também com as plantas, onde a gente teria aí gás carbônico retirado da atmosfera a partir de energia luminosa e água que é retirada aí das raízes,
a gente vai observar que a planta produz glicose e gás oxigênio. É claro que a gente está tratando aí de bactéria, né? O de cianobactéria, né? De um organismo do reino Monera. Então, nesse caso, não seria uma planta, seria uma cianobactéria, né? Que faz esse processo. Mas aí, o mesmo tipo de fotossíntese que uma cianobactéria faz é realizada também pelas plantas que a gente conhece de uma forma geral, né? E aí você deve lembrar que eles vão sintetizar matéria orgânica, glicose principalmente, e oxigênio, né? Utilizando aí energia luminosa, havendo como ingrediente básico, vamos dizer assim, como matéria-prima, gás carbônico e água. Então, aquela mesma fotossíntese que ocorre com qualquer planta, ocorre também com integrantes do reino Monera, para ser mais exato, com as cianobactérias, né? A fotossíntese bacteriana, ou fotorredução, ela tem um lance aqui interessante, que ao invés de utilizar oxigênio, vocês observam ali, utiliza, ou melhor, ao invés de utilizar água, perdão, utiliza, no caso, gás sulfídrico, H2S. E, como consequência, não há liberação de oxigênio para a atmosfera. Ocorre liberação de enxofre. Então, é uma fotossíntese, porque utiliza energia luminosa, né? Luz, como vocês estão vendo aí na equação, mas é um processo que não há liberação de oxigênio. Só uma curiosidade, gente. Todo oxigênio que uma planta libera na fotossíntese, ela libera da quebra da molécula de água. Então, como não se usa água, e sim, nesse caso aqui, gás sulfídrico, né, H2S, vai ser eliminado aí, minha gente, ao invés de oxigênio, enxofre. Então, a fotossíntese bacteriana, como o próprio nome sugere, né, ocorre em bactérias, não utiliza água, portanto, não libera oxigênio, né? Mas é uma reação bem parecida com a reação da fotossíntese clássica, tirando aí, né, não ser pela questão aí de utilizar gás sulfídrico no lugar de água e não liberar oxigênio e sim enxofre. A quimiossíntese é um processo de produção também de matéria orgânica a partir de gás carbônico e água, né? Só que, gente, de onde vem a energia? Lembre-se que na fotossíntese é da luz, né? A energia vem exatamente das reações de oxidação de substâncias inorgânicas. Um exemplo, né, gente? Quando uma bactéria ela converte nitrito em nitrato lá no solo, essa reação é uma reação de oxidação. E essa reação de oxidação vai liberar energia para que essa bactéria transforme gás carbônico e água em matéria orgânica. Lembrando que lá na fotossíntese, gás carbônico e água, né, vão servir de matéria-prima para produzir também matéria orgânica, só que lá se utiliza energia luminosa. No lugar aqui da energia luminosa, a energia liberada da oxidação de substâncias inorgânicas. No caso particular das eubactérias, o que é importante a gente saber, né? Então, a gente teria inicialmente a forma das bactérias. A gente diria que existem 4 formas básicas, né? Que é a forma de cocos, bacilos, vibrião, espirilos e espiroquetas, né? Ou espiroquetas. Aí vocês têm alguns exemplos aí de cocos, né? Que são bactérias arredondadas, podendo viver isoladas, como eu disse lá no início, ou formando colônias. Colônias de cocos são muito comuns, aí tem alguns exemplos, o diplococo, streptococo, tétrade, que é um arranjo, né, em forma de um quadrado, né? O estafilococcus, que é como se fosse um amontoado de cocos, semelhante a um cacho de uva, e a sacina, que seria um arranjo cúbico, né? Bacilos, e aí você pode também ter colônia de bacilos, né? Streptobacilos, né? No caso, como é colocado aí, né? O vibrião, que é um tipo de bactéria que tem um formato, né, que é um pouco, vamos dizer assim, contorcido, assim como acontece também com os espirilos e as espiroquetas. Ali embaixo você tem um endósporo, que é uma forma que as bactérias assumem, né, que é a forma de esporos, quando elas estão em processo de resistência, né, a um ambiente sem água, sem nutrientes. Elas acabam assumindo essa forma de endósporo e assim elas conseguem sobreviver, resistir a condições aí desfavoráveis à vida, né? No caso do estudo das bactérias, a gente teria ainda, né, como tópico importante, a estrutura interna. Aí está um desenho de como uma bactéria ela é por dentro. Então você tem aí uma parede celular, né? E essa parede celular ela pode estar envolvida também externamente por uma cápsula. Então a gente teria assim de fora para dentro uma cápsula,
né? Essa cápsula aí normalmente ela está relacionada a processo também de resistência da bactéria aos antibióticos, né? A parede celular, a membrana, fímbrias que normalmente estão relacionadas aí com o processo de fixação de uma bactéria a outra para formar colônia, né? O DNA em nucleóide, porque não há núcleo, porque não há carioteca, ribossomo, plasmídio, que é um fragmento adicional aí de DNA, flagelo e o citosol, que seria aí o citoplasma, né, da bactéria. Em relação ainda à bactéria, a gente teria uma divisão assexuada, né, uma reprodução assexuada por divisão binária, divisão simples, cisparidade ou bipartição. Tudo isso é sinônimo, né? Vocês estão vendo ali que a bactéria vai duplicar o seu DNA, depois ela vai se dividir em duas. Então, o que caracteriza aí esse processo de reprodução é uma divisão binária, uma divisão da célula em duas, né? Uma reprodução sexuada por conjugação. Nesse caso aí, duas bactérias vão se unir temporariamente através de um pelo sexual, que é como se fosse uma ponte, né, que liga as duas bactérias. Uma vai transferir material genético para outra. Então, essa bactéria que vai passar por uma conjugação, ela terá o seu material genético transformado. Portanto, houve aí, né, um processo de reprodução sexuada, porque produziu aí indivíduos que vão apresentar variabilidade genética, né? Um outro ponto importante, né, que a gente merece destaque é a importância das bactérias. Elas, do ponto de vista ecológico, estão aí na natureza, né, transformando substâncias orgânicas e substâncias minerais, fazendo o processo exatamente de decomposição, como a gente já comentou anteriormente, né? E essa decomposição garante o que nós chamamos de ciclo da matéria. Então a matéria está sempre sendo reciclada, sempre sendo reutilizada de maneira orgânica e inorgânica pela ação aí das bactérias. Do ponto de vista da importância econômica, a gente teria aí a fermentação. Dessa fermentação, minha gente, só um destaque: fabricação de iogurte, queijo, derivados do leite, né, de uma forma geral, é através de bactérias, principalmente as bactérias do grupo dos lactobacilos, né? Nas indústrias farmacêuticas, vocês vão ver aí fabricação de antibióticos, de vitaminas. Algumas vitaminas são importantes na fabricação, né, pela ação de bactérias. No caso, poderia destacar aqui a vitamina K, né? A indústria química, na produção de álcool, etanol, né, metanol, esses álcoois aí são utilizados a partir da fermentação, né, também feita por bactérias. Na genética, vocês vão ver que a insulina, que é utilizada no tratamento de diabetes, normalmente ela é utilizada a partir da alteração desse DNA com alguns animais. Entre esses animais é muito comum utilizar a insulina de porcos, né, para a produção de insulina humana. E normalmente quem faz esse processo aí de transferência de material genético são bactérias. A fixação do nitrogênio é muito importante para a agricultura. Solo em que há grande quantidade de nitrogênio é solo bastante produtivo, né? Só um destaque, gente: o nitrogênio é importante porque ele atua na formação principalmente de proteínas e de ácidos nucleicos. Então, uma planta que está crescendo no solo, ali na agricultura, onde há riqueza de nitrogênio, ela acaba se desenvolvendo mais, né? Em relação às doenças, eu coloquei aqui uma tabela com algumas doenças causadas por bactérias. Só para vocês terem uma ideia, né, de algumas dessas doenças: cólera, tuberculose, meningite, pneumonia, sífilis, tétano, hanseníase, leptospirose, peste bubônica, botulismo, antráise, linfonogranuloma venéreo, cancro mole, gonorreia, coqueluche. Então, são algumas doenças que a gente poderia citar aqui como doenças causadas por bactérias. Esse primeiro vídeo, né, ele tratou aí das chamadas eubactérias. No próximo vídeo, a gente vai falar um pouco sobre as cianobactérias e as chamadas arqueobactérias, tá certo? Então, até a próxima aula. Eu vou mandar tanto o vídeo quanto a apresentação PowerPoint para o Google Sala de Aula, e vocês terão acesso a esse material, tá bem? Então, tenham uma boa tarde para vocês e até a próxima aula.